Olá, queridos alunos do PJ2 do Bloco 2, aqui é a professora Vanessa e hoje nós vamos dar continuidade à nossa última videoaula falando sobre os nutrientes, ok? Vamos falar das vitaminas. O que são as vitaminas? São aqueles micronutrientes que nós vimos na nossa última videoaula que são necessários em menor quantidade do que os macronutrientes, porém de fundamental importância. Por quê? As vitaminas são nutrientes essenciais e indispensáveis ao organismo, tá? Em quantidades reduzidas, porque são micronutrientes, pois as vitaminas elas têm função reguladora, que promovem a manutenção de reações necessárias à vida, ela tem função protetora, porque contribui para a prevenção de certas doenças, tá? E existem vários tipos de vitaminas e cada uma delas apresenta funções específicas, não podendo se substituir uma por outra. As doenças provocadas pela carência de vitaminas são chamadas de avitaminoses, tá ok? Eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha com alguns exemplos de vitaminas, suas principais funções, consequência da carência dessa vitamina e alguns exemplos de alimentos onde a gente encontra, né, essas vitaminas. Eu vou ler duas aqui para vocês e as outras vocês deem uma pausa no vídeo e deem uma lida, tá bom? Então a primeira que eu vou ler aí é vitamina A, que auxilia como função, né, auxilia no crescimento, atua na formação e na saúde da pele e da mucosas, ajuda a combater infecções e é essencial para a qualidade da visão. A carência dessa vitamina causa atraso no crescimento, perturbações ósseas, secura na pele e nas mucosas, menor resistência a infecções, perda de visão. E alguns exemplos de alimentos, como nós estamos vendo aí, a cenoura, a carne de fígado, né? A quarta vitamina aí que a gente encontra no quadro, que é a vitamina B1, ela tem como principais funções participar na assimilação, na absorção de glicídios, né, de açúcares, atua no funcionamento do sistema nervoso, músculos e coração. E como consequência da carência dessa vitamina, ocorre distúrbios nervosos, perda de forças, paralisias musculares, distúrbios cardiovasculares. Alguns exemplos a gente encontra na carne vermelha, né? Aqui na ervilha, nós encontramos a vitamina B1, ok? E vamos falar sobre os minerais. Falamos sobre as vitaminas e agora vamos falar sobre os minerais, que são substâncias imprescindíveis também ao organismo humano em pequenas quantidades, ou seja, fazem parte daquela classificação dos micronutrientes, tá? Os minerais desempenham função plástica, que é participam na conservação e renovação dos tecidos, e função reguladora, que contribuem para o bom funcionamento de algumas células. E elas também intervêm em muitas reações que ocorrem no organismo, tá? A gente encontra os minerais em alimentos de origem animal e vegetal. E existem vários tipos de minerais também, e cada um deles desempenha uma função específica. Também coloquei um quadro aqui com alguns exemplos de minerais que a gente encontra, né, na nossa alimentação, a principal função, consequência da sua carência e exemplos de alimentos. Vou ler dois para você também, tá? E depois você aperta o pause aí no nosso vídeo e dá uma lida nos outros. Então a gente tem como primeiro aí o ferro, que entra na composição dos glóbulos vermelhos, que são células sanguíneas de fundamental importância, assim como todas, né? Que transportam os gases e os nutrientes pelo nosso corpo. A consequência da sua carência causa anemia, cansaço, fraqueza e diminuição das defesas do organismo. E onde a gente pode encontrar esse sal mineral? Nos peixes, na carne de fígado, nos vegetais, ok? O iodo. O iodo é um mineral que é fundamental para o bom funcionamento do organismo. A consequência de sua carência é o quê? O aumento do risco de atrasos mentais em crianças, que é o bócio, tá? E a gente encontra aí, ó, em carnes de animais marinhos, como lulas, camarão, tá bom? Vamos falar também sobre a água, que é de fundamental importância, né, na nossa dieta diária.
A água ela desempenha função plástica, pois dá forma e volume ao organismo humano e entra na constituição de todos os líquidos orgânicos, suor, urina, sangue. Ela apresenta função reguladora, que ajuda a manter a temperatura corporal constante e facilita a eliminação de substâncias de excreção, que é fezes, urina e suor. E ela tem função de transporte de substâncias até a célula. Então, a água é fundamental à vida. A carência dela vai provocar uma desidratação, podendo até, em casos de maior gravidade, levar à morte. Você já ouviu falar na roda dos alimentos? O que é isso? A roda dos alimentos é uma imagem ou uma representação gráfica que ajuda a escolher e a combinar os alimentos que deverão fazer parte da alimentação diária. Essa roda dos alimentos ela foi criada em Portugal, já em 1977, para uma campanha chamada Educação Alimentar, Saber Comer é Saber Viver. E o que mostra a roda dos alimentos? Vocês estão vendo aqui a roda dos alimentos, ó, com diversos tipos de alimentos, né? E conforme o seu espaço aqui nesse gráfico, é a quantidade que você tem que consumir diariamente, tá? Porque ela nos informa que nós temos que ter uma alimentação completa, equilibrada e variada. Então você vê aqui, ó, que alimentos hortícolas, né? Precisam ser consumidos numa quantidade grande, assim como cereais e derivados, leguminosas em uma quantidade menor, carne, peixes e ovos também, laticínios, aqui ó, um pouquinho maior, gorduras e óleos realmente é a menor porção do dia e frutas também uma porção considerável, tá bom? O Ministério da Saúde brasileiro determina 10 regras para se comer melhor. Faça alimentos in natura, né, naturais, os mais naturais possíveis, ou minimamente processados, como base de sua alimentação. Dê preferência, quando fora de casa, a locais que sirvam refeições feitas na hora. Coma com regularidade e atenção em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia. Planeje o uso do tempo para dar à alimentação, né, o espaço que ela merece, sem precisar comer tão rápido, né? Faça compras em locais que ofereçam variedades de alimentos naturais ou pouco processados. Desenvolva e exercite e partilhe habilidades culinárias. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos ou criar, né, preparações culinárias. Diminua o sal, diminua a gordura. Seja crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propaganda, porque muitas vezes a gente vê uma propaganda e fica com vontade de comer aquilo, né? Aquilo ali não faz tão bem, não é um alimento tão natural, um alimento processado, cheio de conservantes, coisas que fazem mal ao nosso organismo. Evite o consumo desses alimentos ultraprocessados, né? E limite o consumo de alimentos processados também. Evitar e, se tiver que consumir, limitar, ok? Nós também vamos falar sobre a segurança alimentar. Além das regras de uma alimentação saudável, é importante garantir a higiene e a segurança alimentar. Que informações nós podemos encontrar num rótulo de um alimento, né? A gente encontra a lista de ingredientes, a gente encontra a data limite de consumo, isso é muito importante, né? Para a gente não consumir nada que esteja fora da validade. Condições de conservação, ou seja, a gente verifica ali em que condições aquele alimento precisa ser conservado para se manter, né, saudável. O nome, né, e da empresa que produz e a quantidade do produto. Então aqui nós finalizamos com um resumo sobre o que nós vimos nessa videoaula, que os alimentos são constituídos aqui, ó, por nutrientes, e esses nutrientes estão divididos em 7 grupos: proteínas, lipídios, glicídios, fibras, água, vitaminas e minerais. Esses nutrientes podem ter 3 tipos de função, que é plástica, energética, reguladora e protetora, tá? Os alimentos aqui também, ó, devem ser escolhidos de acordo com a roda de alimentos, né? Para que a alimentação seja variada, equilibrada e completa.
e também devem ser escolhidos de acordo com as regras de higiene e segurança alimentar. É importante ler os rótulos, escolher e conservar bem os alimentos, lavar bem os alimentos e os utensílios da cozinha e cozinhar bem os alimentos também, tá bom? E agora vem os exercícios, né? Que ao final de cada videoaula a gente tem uma listinha pequena de exercícios. Vocês podem fazer no caderno de vocês, tá? E me enviar através das nossas redes de comunicação. E eu espero que vocês tenham compreendido, gostado e um grande abraço e até a próxima videoaula.